Olá, estamos de volta e o assunto hoje é reintegração de posse. Então, para começarmos, convém ressaltar que a reintegração de posse ela está prevista no artigo 1196 do Código Civil Brasileiro. E quem é possuidor para os efeitos de lei? É todo aquele que tem de fato o exercício pleno ou não de alguns poderes inerentes à propriedade. E esses poderes vão ser encontrados lá no artigo 1228, também do Código Civil Brasileiro. A posse, no ordenamento jurídico brasileiro, para fins legais, ela deve ser justa, e não uma posse violenta, clandestina ou precária. Basta ver o artigo 1200 do Código Civil Brasileiro que fala sobre isso. E o que seria a posse justa? A posse justa é aquela adquirida por meios legais, admissíveis pelo ordenamento jurídico brasileiro do Código Civil. O que seria a posse clandestina? A posse clandestina é quando alguém se aproveita de uma relação de confiança e não quer mais devolver a coisa, o bem. E o que seria uma posse violenta? É aquela posse adquirida por atos de força. Convém ressaltar que se um possuidor adquire a coisa de outro possuidor de boa fé, e essa posse de seu antecessor, for violenta ou clandestina, e esse novo possuidor, ele ignorava esses vícios da posse anterior, essa posse é perfeitamente de boa-fé, segundo a dicção do artigo 1201 do Código Civil Brasileiro. Salvo, evidentemente, a exceção prevista no parágrafo único deste mesmo artigo, ou seja, se provar que o novo possuidor sabia dessas condições, desses vícios. O artigo 1197 do Código Civil Brasileiro fala de posse direta e posse indireta. O que seria a posse direta? É a posse em si mesma. É aquela posse que é onde o possuidor exerce sobre ela uma das faculdades inerentes ao domínio. Vê o artigo 1197 do Código Civil Brasileiro. E o que seria a posse indireta? É o afastamento da coisa de um possuidor em favor de outro. Por exemplo, uma locação de um imóvel, o possuidor direto, que é o locador, ele se afasta da coisa e a posse direta, direta passa a ser do locatário e ele passa a ter a posse indireta. Vê o artigo 1228 do Código Civil Brasileiro. O artigo 1198 do Código Civil, ele consagra uma figura chamada fâmulo da posse. E o que é o fâmulo da posse? É o detentor da posse. Quem são? São aqueles que detêm a coisa, quer dizer, têm a posse em nome alheio. Por exemplo, o locatário numa relação de locação. É um fâmulo da posse. Os fâmulos da posse, eles não têm legitimidade alguma para entrar com uma ação possessória na justiça, mas eles podem usar dos meios e recursos de sua própria força, agindo, evidentemente, de forma moderada. Basta dar uma olhada no artigo 1210 do Código Civil, que autoriza esse tipo de ação. A aquisição da posse, os meios de aquisição estão previstos no artigo 1204 do Código Civil Brasileiro. Os efeitos da posse estão no artigo 1210 do Código Civil. Manter na posse o possuidor, em caso de turbação, ou restituído no caso de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado. Esses são os efeitos da posse, ou seja, o que essa lei prevê, os meios que podem serem utilizados na justiça. E o que seria turbação? Turbação é uma perturbação da posse,
Por exemplo, retirar um tapume divisório entre dois terrenos, a invasão de máquinas na propriedade alheia, vê o artigo 1210 do Código Civil. E o que seria o esbulho? O esbulho é a perda total da posse. Temos também uma outra figura chamada composse, ela está prevista no artigo 1199 do Código Civil Brasileiro. Trata-se de posse comum entre várias pessoas, de acordo com a definição do artigo acima citado. Por exemplo, marido e mulher que moram no mesmo apartamento. Isso é típico de uma composse. O artigo 1199 tem essa previsão. A lei também nos diz que os atos de mera permissão ou tolerância não induzem posse. Vê o artigo 1208, primeira parte do Código Civil Brasileiro. O exemplo disso é o locatário que continua no imóvel sem pagar e um dos herdeiros, por exemplo, dentre vários herdeiros, ele sendo o único que usufrui daquele imóvel. Bom, encerro aqui esse bate-papo jurídico. E, como sempre falo, não tenho pretensão alguma de exaurir o tema e voltaremos numa próxima oportunidade, se Deus assim o permitir.